Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, quando está tratando do Sermão do Monte. E hoje eu quero trazer para você o tema: você é imperdoável quando julga alguém. Você é imperdoável quando julga alguém, é o que está na nossa leitura diária. Por esse motivo eu quero já pedir a você para dar um like aí, para se inscrever no nosso canal, para comentar, para curtir. Assista o vídeo até o final e depois ponha aí o teu ponto de vista. Mas não esqueça de se inscrever no canal e de enviar para alguém, viu? Compartilhe. O Sermão do Monte está tratando, a lição do trimestre está tratando sobre o Sermão do Monte, e o tema do trimestre trata dos valores do Reino de Deus. E o subtema, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós às vezes lemos o Sermão do Monte e dá aquela ideia que é algo muito remoto, que é algo para alguém muito distante, quando na realidade o Sermão do Monte, como já estamos vendo há vários dias, ele tem relação direta conosco, nós não podemos fugir. E é interessante que são palavras de Jesus. O Sermão do Monte, eu tenho a minha Bíblia, as palavras de Jesus são de vermelho. E você tem uma noção muito grande quando você começa a ler e você vê aquelas palavras de vermelho, distinguindo das palavras pretas, porque ali foi o que Jesus disse. E o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, são exclusivamente palavras de Jesus. Neste sentido, nós devemos ponderar, porque Jesus disse, uma vírgula não foi alterada, uma vírgula não passou do seu limite, do seu contexto, e hoje, muito tempo depois, nós estamos estudando o Sermão do Monte e vendo que parece que ele foi feito para nós. Ainda ontem, uma pessoa fez contato comigo e disse, olha, eu tinha até uma atitude para tomar. Alguém está passando por uma circunstância, eu estava dando um conselho, mas quando eu ouvi a questão de tirar a trava, etc., eu percebi que eu tinha que primeiro resolver o meu problema para depois eu tentar ajudar a pessoa. Mais de 20 mensagens eu recebi ontem. Só ontem eu recebi mais de 20 mensagens de pessoas que estão se identificando com o conteúdo. Então, vamos nós à frente. A lição próxima é a lição de número 11. Hoje é sexta, hoje é sábado, amanhã, domingo, será a lição de número 11, dia do pastor. Deus abençoe o meu pastor Divan, Deus abençoe aos pastores da nossa igreja, aos pastores da nossa cidade, aos meus amigos pastores de vários outros locais também. E o título da lição de número 11 é Sendo cautelosos nas opiniões. Hoje, conforme eu já disse, nós leremos em Romanos capítulo 2, versículo 1, e o tema de hoje é a epígrafe: você é imperdoável quando julga alguém. Você é imperdoável quando julga alguém. Romanos capítulo 2, versículo 1, na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo leitura da Bíblia do Culto. Bíblia do Culto. Vamos ler nela que diz Romanos capítulo 2, versículo 1. Diz assim o versículo: Portanto, é porque Paulo vem falando aqui no capítulo 1 de alguma coisa. Então você precisa, toda vez que vai entender, vai ler, você precisa entender. Por exemplo, Paulo escreveu essa carta, creio eu que rápido, porque estava em Corinto, no final da terceira viagem missionária, já ia regressar para Jerusalém, e a irmã Febe ia partir de Corinto para Roma. Então, nessa saída de Corinto para Roma, Paulo fez a carta, entregou na mão dela e pediu para que levasse em Roma. Então, no capítulo 1, ele já começa falando sobre a questão da justificação pela fé, ele começa falando do que os romanos queriam, ele começa falando da idolatria, que mudaram a tradução das coisas naturais, que o Deus verdadeiro ficou sendo comparado com ídolos, igualzinho os dias atuais, não é diferente. Aí ele chega no capítulo 2, no versículo 1, e diz, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, qualquer um. Paulo já está jogando aqui a deixa para qualquer pessoa. Quem quer que você seja, o cargo que você ocupar, você é inexcusável, você não tem como se desculpar quando você julga, porque você é homem. Você é homem e você não pode se livrar, se desculpar do que você faz, porque quando você vai julgar, isto vem contra você. Ele continua, vou ler todo. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem,
quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E aqui é um fator muito forte para nós ponderarmos, porque Jesus vem dizendo lá no Sermão do Monte: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Com a medida com que medides, sereis medidos. Jesus vem trazendo isso no Sermão do Monte. E quando chega aqui agora, Paulo leva-nos a um patamar mais, mais profundo da compreensão, que ali Jesus só deu umas palavras e não aprofundou na explicação. Paulo aqui traz a explicação. Paulo diz bem assim: você vê, você tem visão? Eu estou parafraseando o que Paulo diz. Você é homem, né? Você é homem. Você tem visão. Visão, você tem. Pois é, ele também tem visão. Ela também tem visão. Se o que ele ou ela fez foi por causa da visão, você também vê. E aí tem um versículo na Bíblia que diz: fiz um concerto com os meus olhos, como o colocaria numa virgem. Ali você pode parafrasear, você pode estender, você pode fazer uma interpretação extensiva. A culpa está em você, que uma coisa é ver, outra coisa é olhar. Uma coisa é você passar a vista rápida, sem querer, e outra coisa é a mente compreender o que foi que você viu e a mente voltar para aquilo, ou você direcionar os olhos diretamente para aquilo. Mas o outro viu. O problema está porque o outro viu, você também vê. Paulo está dizendo aqui: você vê porque você é homem. Você é um ser humano, não um homem do gênero masculino ou do gênero feminino. Você é um ser humano. Então quer dizer que o que aquela pessoa cometeu com o olhar, eu e você também cometemos com o olhar. Só que às vezes nós tem um ditado tem um livro que diz: quem é você quando ninguém está olhando? Ninguém viu que nós olhamos, ficou por aquilo mesmo. O da outra pessoa não foi do mesmo jeito. Alguém viu que ele olhou. Eu estou usando o exemplo do olhar aqui genérico. Muitas outras coisas podem surgir e nós vamos comentar. Mas você é homem, você faz a mesma coisa. Você come. Então, ele ou ela também come. Será que você não faz a mesma coisa? Será que não faz a mesma coisa? Você ouve. Então, ele ou ela também ouve. Será que não você e eu não cometemos a mesma coisa para, na hora de julgar, em vez de nós usarmos de misericórdia, nós usarmos de juízo? Porque eu admiro Jesus, santo. Jesus é santo. Jesus certa vez disse: quem me convence de pecado? Jesus é santo, apesar do texto bíblico dizer que ele foi tentado, como todos fomos tentados, somos tentados, ele foi tentado. E o escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado justamente porque ele venceu a tentação, é que ele consegue ser o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus também. Não temos um outro sumo sacerdote que não se compadeça de nós porque ele não passou por aquilo. O nosso se compadece porque ele sofreu o que é a tentação. E mais ainda, nós temos em Mateus capítulo 5, 4, 5 por ali, que ele foi levado ao deserto para este fim, para ser tentado. Mas como homem, ele venceu. Me admira o apóstolo Paulo, que reconhece as próprias falhas. O próprio Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, acredite que é isso que eu faço. O próprio Paulo diz que tinha um espinho na carne. Já vi várias interpretações acerca do espinho na carne, mas era algo para que Paulo não se gloriasse. De repente era a consciência do que ele havia feito com os cristãos lá atrás. De repente era algum desejo carnal que ele tinha intrínseco nele ali. De repente era visão, são as posições que eu já encontrei a respeito, que Paulo era fraco de visão. Alguns dizem que é depois que caiu as escamas dos seus olhos ele ficou daquele jeito, mas aí quem fez aquilo foi Deus, quem realizou o milagre da cura foi Deus, eu não posso acreditar que ficou pela metade. De sorte que Paulo diz: eu sou homem também. Então o texto está dizendo que você vê, parafraseando, né? Que você ouve, que você fala, que você sente. Sabe aquele negócio que causa arrepio? Pois é, se ele ou ela sentiu, você também sente. Sabe aquilo que vai no coração, que vai lá dentro do coração? Aquela vontade, aquele desejo que aflora, que a Bíblia chega, por causa disso, a Bíblia chega ao ponto de dizer que é melhor casar do que abrasar, do que viver em brasa, do que viver ardente, do que viver morrendo de vontade. A Bíblia diz que é melhor casar do que abrasar. Ele ou ela que passou por isso, você também sente a mesma coisa. Ou você tem problema de saúde, ou você é doente. Certo rapaz chegou para um pastor e disse: pastor, eu estou com algum problema.
Por quê? Porque eu estou namorando com alguém e toda vez que eu chego perto eu fico abrasado. Compreendo, por favor. Ele tem algum problema comigo? O pastor disse, não, meu filho, isso é sinal que você está com saúde, porque é natural, isso é um ato natural. O que você deve fazer é fugir dessas ocasiões, porque a partir daí a coisa já começa a seguir um outro caminho, porque como nós já estudamos, Tiago diz que o pecado entra na mente, vai ao coração, ele gera dentro do coração e depois acontece. Então fuja, siga o exemplo de José, fuja. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Então não tem problema nenhum, mas nós também nos abrasamos. Qualquer um de nós passa um período curto da vida e está abrasado. Será que o problema em si, você também não passa pelo mesmo problema? Para dizer, você fulano, será que eu e você não pensamos também e não vem aquele desejo, aquela vontade de conforme tem lá nas obras da carne, de pegar, não vê? Vem, o desejo vem. Tem hora que a gente fica nervoso aí que se pudesse, alguém ia servir de tábua de bater carne. Mas acontece que nós não podemos fazer, nós não devemos fazer, melhor dizer, poder nós podemos, dever que nós não devemos. Entendeu? Então, observe agora o texto que nós lemos e a epígrafe diz, você é imperdoável quando julga alguém. Por quê? Porque pratica a mesma coisa. Está compreendendo? Tem o mesmo desejo. Então, em vez de querer condenar, procure ajudar. Situações precisam ser julgadas. Agora julgue, conforme o justo juízo, com misericórdia. Pense na seguinte coisa, o único que consegue entender todas as circunstâncias e julgar sem errar nada é Deus. Eu e você não conseguimos, nós somos limitados temporal e fisicamente. Nós não conseguimos guardar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Deus sim. Nós não conseguimos fisicamente, assim, no limite de espaço, a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está por trás da cortina, o que está por trás da palavra. Certa vez eu vi muita prudência num pastor que alguém pediu oração para ele e ele orou e disse, Deus, tu sabe o que está no coração dele. Então eu te peço que visite o coração dele. Por quê? Porque pode ser que ele esteja diante de mim dizendo uma coisa para me agradar, para me conduzir para um sentido, quando na realidade ele quer outra coisa. Por quê? Porque você é limitado, eu sou limitado. É por isso que no juízo tem duas partes. O juiz fica no meio e uma parte apresenta suas razões, a outra parte apresenta suas razões e no final o juiz diz alguma coisa. Então, quando você quiser se colocar para julgar ou você quiser se colocar para dar opinião acerca de alguma coisa de alguém, como diz a lição, seja cauteloso, vá com calma, porque quem compreende todas as coisas e conhece o que está dentro do coração é Deus. Sendo assim, eu e você sejamos cautelosos na hora do julgamento, porque é comum nós fazermos as mesmas coisas que os outros fazem. Olha o texto bíblico agora como dá efeito. Diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, não é ó animal, é ó homem, quem quer que seja, pequeno, médio, grande, quem quer que seja, qualquer que seja o nível, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. De repente, o título, o contexto, alguma coisa, não deixa ninguém afetar esse âmago teu. Mas na essência, você tem os mesmos desejos, você faz a mesma coisa. É por isso que a Bíblia manda nós ficarmos alerta quando vermos alguém caindo, nós cuidarmos para que nós não caiamos, porque nós somos tendentes às mesmas coisas. Não existe o santarrão. Aí continua dizendo, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Deus te abençoe. Manda esse conteúdo para alguém aí. Comente, curta, se inscreva no nosso canal. Vamos glorificar o nome de Jesus. E amanhã na escola dominical. Algumas pessoas me garantiram que amanhã estarão na escola conosco. Vou aguardar vocês lá. A paz do Senhor a todos e aguarde o próximo, da próxima semana, a partir de segunda-feira, quando nós falaremos sobre a bondade de Deus em nosso atender. Deus é bom em nos atender. E a nossa primeira leitura será a bondade do Pai em atender seus filhos. Nós vamos entender como é que Deus nos atende. Aí nós vamos perceber que Deus é bom.
Fiquem todos na paz do Senhor.